evangelho é para ganhar dinheiro? Aqui, pastor, o evangelho não é para ganhar dinheiro. O evangelho não é para ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, meu filho? Você vai estudar, vai dar uma profissão, vai abrir um negócio. Isso aí é para você ganhar dinheiro. Agora, o evangelho não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para ficar milionário. Porque, infelizmente, nós temos essa realidade, né? Não é hoje, não é exclusiva nossa, não é exclusiva nossa. Mas nós temos que, aqui, o texto para nós, traz a respeito disso, a tolerância. A tolerância, gosto falando, né? Da segurança. Fico vendo hoje assim, algumas coisas que acontecem no modo de segurança, né? Hoje o que acontece? Você está dirigindo um carro na cidade maior, Belo Horizonte, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você, sem querer, claro que você vai fazer sem querer, dá uma fechada num carro. Você corre risco do cara sair de lá de dentro com uma arma na mão e te matar por conta disso. Alguém já ouviu alguma reportagem a respeito disso? Acontece demais. Né? Conheço. Também conheço. Né? Não vou falar sobre isso não, né? Mas assim, é essa a realidade. Intolerantes. Por conta de uma fechada na rua, a gente mata o outro. Né? O vizinho, né? Essa semana eu vi, o vizinho com som alto, o outro saiu lá, facada, tiro. Nada disso. Né? Estamos intolerantes a tudo. Né? Queremos ter razão, queremos estar certo. Sem conhecer nada, queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Não sei se quiser levantar a mão, Zé. Tá, então é isso, né? Palavra de Deus, né? As antídotos na graça, traz a nossa tolerância, né? A nossa, reverendo Andrade, ele fala aqui, né? A nossa resistência à graça só foi vencida por causa da eficácia da vocação do Espírito Santo. Portanto, ao contemplarmos a imensa, indescritível diferença do estado da graça que nós nos encontramos, no estado de pecado em que se encontram os não rendimentos, precisamos ter em mente que tudo dependeu exclusivamente de Deus. Sabe qual é a diferença nossa daquele que está longe da graça? É só essa. Deus, exclusivamente, Ele nos escolheu. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos aceitou, nos chamou, nos predestinou. Ele fez isso conosco. Não tem mérito nenhum em nós. Uma escolha incondicional. Incondicional. É isso que a doutrina da graça traz para as nossas vidas, né? Em relação àqueles que são descrentes, não são, em forma alguma, piores do que nós. Nós não somos melhores que eles em nada. E além da tolerância para os crentes, nós temos que ter tolerância para com os crentes. Nós temos que ter tolerância para com os crentes. Às vezes ele fala assim, santo, sou santo, né? Sou melhor que o fulano e tal, né? A gente olha para os irmãos da igreja e a gente faz essa distinção. Faz distinção com os de fora, faz distinção com os de dentro, né? Assim, o Edson toca o baixo da igreja, toca a guitarra, assim, né? O André não sabe, não conhece nenhuma nota, né? E daí? Né? E daí? Né? Então é assim, a igreja é formada pelos irmãos e cada um tem o seu dom. É isso, Márcio. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua utilidade. E assim, a utilidade não é para estar aqui na frente, ministrando, não é para estar aqui na frente louvando. A utilidade pode ser para estar limpando a igreja, como for preciso, lavando o banheiro, né? Arrumando telhado, fazendo o que for preciso. Né? A gente precisa entender isso, né? O reino de Deus ele é isso, né? Então, trazendo o nosso texto aqui, né? É certo que a nossa tolerância para os irmãos não deve invalidar o exercício da sinceridade, do aconselhamento, da disciplina. É claro que sim, né? Nós precisamos ser tolerantes com os irmãos, mas assim, a disciplina faz parte da doutrina bíblica também. Se o irmão está em erro, vou ser tolerante com isso, eu vou ser conivente com essa situação de pecado, de forma alguma, nem com os de fora, nem com os de dentro. Mas assim, é esse o aspecto, né? É esse o aspecto. Nós devemos fazer tudo, até mesmo a disciplina, nós devemos fazer tudo em amor, né? O sentido da disciplina é esse, né? A restauração. Só isso, não é nada, não é para mais nada. A disciplina é para restauração. Eu fico pensando assim, né? A gente olha assim, tem um
conhecido meu, que ele fala, isso é verdade, né? Às vezes a gente quer para nós, e é um pouco bíblico isso aí, né? A gente quer para nós a brandura, agora para o outro, a gente quer o ferro e fogo, né? A gente quer a lei, né? A gente quer a dureza da lei para os outros. Então, assim, a gente precisa dessa visão, né? De uma visão de amor, de uma visão que restaura, assim, ó, o irmão dentro da igreja descobrir pecado, você não vai excluir o irmão, assim, ó, você vai disciplinar, você não vai excluir o irmão, assim, ó, não serve mais para nós. Se pratica tal coisa, não serve mais para a igreja, muitas vezes se coloca no lugar de Deus, né? Não serve mais para Deus, né? Assim faz com as pessoas e lança as pessoas à sua própria sorte. Lança as pessoas, igual assim, né? Lança as pessoas no inferno dessa forma. Lança no inferno, exclui, né? A igreja católica fazia muito isso, né? Naquela época, né? Sim, a salvação não era por meio de Cristo, a salvação era por meio da igreja. A salvação tinha da igreja. Não, a salvação era por meio da igreja, naquela época, da definição, né? Então, se estava fora da igreja, não tinha salvação fora da igreja. Então, falava assim, o Papa falava com o rei, né? Teve um rei da Inglaterra, não vou lembrar, mas não foi exatamente isso aí que criou a igreja anglicana por conta disso. Falou assim, né? Ó, você está nessa situação, você vai ser excomungado da igreja. Você fala assim, se o Papa excomungasse alguém da igreja, era condenação ao inferno. Não tinha salvação, porque a salvação era da igreja. Ficou louco. Então era assim, né? Então, a dureza que as pessoas eram tratadas era dessa forma. Ó, não se adequa mais à nossa comunidade, vai ser excomungado, né? Hoje a gente fala, né? Quando eu escutei lá, menino, escutei da minha mãe, né? Menino excomungado, né? Fazia as coisas erradas lá, e escutava isso, mas assim, eu não sabia o que era, né? Era exatamente essa situação. Então, assim, né? A igreja precisa restaurar os pecadores. Assim, estou na igreja, agora não tem pecado na nossa igreja, a doutrina da graça que ensina isso, né? Nós continuamos sendo pecadores, mas precisamos ser resgatados. Todos os dias nós precisamos ser resgatados. Irmã Flora?
que ele não falou, né? Corrobora aquilo que a gente tem estudado aqui, né? É esse o sentido, né? Então, aqui, o próximo texto que nós iremos ler, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Vós que sois espirituais, corrigiu. Diz o apóstolo, mas acrescenta, um espírito de brandura, e guarda para que não sejam também tentados. Então, assim, tem que corrigir? É claro que tem que corrigir. A gente não fala isso, Paulo não vai falar isso, porque a Bíblia também não nos ensina isso. Se está em erro, se está em pecado, tem que ser corrigido sim, né? Mas o pecado não é aquele que exclui. Na verdade, a disciplina não é aquela que exclui, a disciplina é aquela que restaura, né? Falamos juntos aqui, a disciplina é aquela que restaura. Então, é isso está claro nas nossas vidas, né? Todos nós estamos sujeitos à disciplina. Eu estou sujeito à disciplina, né? Márcio, como pastor, está sujeito à disciplina. Todos nós estamos sujeitos à disciplina. E o irmão falou, a disciplina institucional, dentro da instituição, né? Se eu estou cometendo um pecado, a igreja fica sabendo. Será que a igreja não vai me corrigir? É claro que vai me corrigir. Tem que me corrigir, né? Isso é bíblico, né? Mateus 17. Então, sim, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Mas uma disciplina que restaura, né? Só fazendo um parêntese, um paralelo, né? A gente está falando de instituição, só se indicar, por favor. A gente está falando de instituição, a gente tem hoje na nossa sociedade uma outra instituição, os presídios. Eu conheço a realidade dos presídios, felizmente de presídios pequenos, organizados, mas assim, é um pouco daquilo que a gente vê longe, um pouco daquilo que a gente vê longe. Então, assim, não é um lugar que ressocializa, né? Lá no artigo 59 do Código Penal, está lá que a função da pena é uma das funções da pena, ressocializadora. Só que os nossos presídios não ressocializam ninguém. Imaginando numa cela de 20 metros quadrados, 40 pessoas, né? Vai ressocializar como? Tem que ser cela individual, com ar-condicionado, não tem que ser, né? Mas nesse lugar não ressocializa ninguém. Lá não ressocializa ninguém, né? Então, assim, aí a gente pensa assim, eu não quero saber, porque está lá, é porque quis, é porque fez errado. É essa visão que a gente não pode ter, né? Sabe por quê? Está lá hoje, amanhã vai estar no nosso meio de muita gente, né? Muito mais revoltados, rebeldes, de quando entrou naquele lugar. Então, assim, né? Uma vez eu fui visitar o Celeste, lá de Belo Horizonte, na Ribeira, e quando nós chegamos lá, tinha uma senhorinha lá, sabe essa senhorinha de pentecostal, né? Saia comprida, cabelo, né? Bíblia, aquela Bíblia surrada na mão, estava lá no presídio, evangelizando, né? Nós temos que conhecer várias dessas pessoas que trabalham, né? Você faz um curso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de compaixão com as pessoas, a gente precisa ter esse olhar de compaixão com as pessoas e fazer a nossa parte, assim como o apóstolo Paulo, como o reverendo Paulo Andrade fala, como ensinou através do apóstolo Paulo, um olhar de ousadia e de coragem para pregar o Evangelho, para restaurar as pessoas, seja fora, seja dentro da igreja, fora ou dentro da igreja. E isso é de Deus, eu creio. Ricardo, por favor. Não, só complementando esse diálogo que eu acho interessante aqui, é que tem uma passagem aqui falando, né, que cuidado, né, na hora de julgar, né, porque você também vai ser julgado com o mesmo peso, né? Então, se você pesar a mão, né? Essa é a realidade, né? A gente vive. Então, aqui, ele termina falando sobre a tolerância para os que divergem de nós, né? Sentar e conversar com eles, com bastante, é muito bom para mim, né? Então, pensar mais ou menos o mesmo que eu penso. Agora eu vou conviver com pessoas que pensam diferente de mim, que têm visão diferente de mim, né? Já falei que conversei uma semana atrás com um judeu, né? Crença diferente da minha. Conversei com uma pessoa do kardecismo, né? Crença diferente da minha. Mas será que eu não posso conversar com essas pessoas? Será que eu não posso apresentar a elas o meu ponto de vista sem brigar? Sem passar por cima daquilo que elas creem? Sem ofensa? Será que não? Né? Esse é o desafio para a nossa
O nosso texto aqui, ele termina falando como consequência das doutrinas da graça, um sentimento profundo de gratidão. Um sentimento profundo de gratidão. Quando a gente olha para as doutrinas da graça, do calvinismo, a gente vê isso, né? A gente vê isso, né? O que eu fiz para merecer estar aqui? O que eu fiz? Não fiz nada, né? Eu, pecador, morto, né? Quantas vezes, né? O Márcio tem falado aqui, né? Morto dos nossos delitos, dos nossos pecados, feridos, né? E Deus nos resgatou dessa forma. Então, assim, quando a gente entende essa doutrina, a gente consegue enxergar isso, né? O sentimento de gratidão de alguém, ele é proporcional, ele fala aqui, né, Paulo Andrade, aos seguintes fatores: ao valor da oferta, do bem que é ofertado ou recebido, da situação daquele que recebeu o teu favor, da motivação e da abnegação daquele que ofereceu, né? Então, quando a gente olha para Deus, fala assim: o que Ele nos ofereceu? Ele nos deu vida, não é isso? Estamos nos mortos, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então, assim, como que eu posso retribuir isso? O que eu posso fazer para retribuir isso? Eu não posso fazer nada, mas a minha gratidão, ela é imensa por conta disso. A minha gratidão, ela é gigante por conta disso, porque Deus, assim, né, não foi de uma dor de cabeça, não foi de um corte no pé, não foi de uma perna humana, não foi disso. Era morto e Deus me deu vida, né? Então, assim, é isso que eu tenho que agradecer todos os dias quando eu levanto. É isso que eu faço para Deus, eu agradeço todos os dias quando eu levanto, né? Às vezes, as pessoas, né, elas vão atrás de algumas igrejas, atrás de milagres, né? Dor de cabeça aqui, que eu entrei aqui, eu estava meio controlando, agora já não estou mais. Elas vão atrás dessas coisas, mas assim, o maior milagre de Deus nas nossas vidas, as pessoas não conseguem agradecer. Salvação de Cristo Jesus, morto e deu vida, a gente consegue entender isso, eu consigo entender isso, aqueles que são calvinistas conseguem entender isso. Então, assim, a gente precisa viver isso de forma, né, a conclusão do nosso texto vai ser isso, viver isso de forma mais intensa, saber, né, que essa misericórdia imensa nos alcançou, nos deu vida. Não tem milagre maior do que esse, né? Nós somos vivificados. Então aqui, né, ele fala: Deus, né, nos amou sem que houvesse nada de bom atrativo em nós, não obstante nossa culpa, nossa inimizade natural com Ele, nós somos objeto da sua compaixão, da sua misericórdia, nos deu vida e nos salvou daquela triste situação, e tudo isso Ele fez de graça, visto que não poderíamos pagar o preço que Ele pagou, e para completar, então nos adotou, fez-nos seus filhos, supriu-nos com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, fazendo-nos herdeiros legítimos de suas heranças celestiais. É o que nós lemos aqui na abertura da nossa escola dominical, né? Salomão, diante de Deus, ele pediu assim: Deus, eu sou uma criança, eu sou um menino, eu estou colocado diante de um rio grande, sou um reino, né? Sabe o que eu quero? Sabedoria para reinar. É isso, né? E Deus deu a ele sabedoria, e além da sabedoria, deu a ele todas as coisas que ele não pediu: riqueza, a longevidade, tanto que ele não pediu, que talvez fosse a primeira coisa que nós pediríamos. Deus falou assim: eu vou te dar, né? Foi o mais sábio, foi o mais rico, né? Nem antes dele existiu um, e nem depois dele vai existir outro igual, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Dom de Deus nos fez herdeiros desse reino, o reino dele, né? Então a gente precisa viver isso, a gente precisa entender isso. E essas doutrinas, o calvinismo faz isso com a gente, né? Faz isso com a gente. Então, alguns textos aqui que são trazidos, que nós já conhecemos, né? Salmos 16, 12: que daremos pelo Senhor todos os benefícios para conosco, né? Oferecer-te-ei sacrifícios de graça e invocaremos o nome do Senhor, né? Então, assim,
vários outros textos, né? Pediremos ao Senhor todos os dias dos nossos dias, empenharemos, Romanos 12, né? 12:2, empenhar a viver de modo digno, né? Na salvação, qual foram chamados, para ter um inteiro agrado ao Senhor. É isso que faremos com gratidão, né? Dos incontáveis benefícios de Deus para conosco. É isso que nós sabemos. A única coisa que nós podemos fazer diante de Deus, diante das bênçãos, das incontáveis bênçãos, é isso, é gratidão, né? É gratidão. E nós somos tão ingratos, nós não conseguimos mais enxergar os outros méritos, enxergamos em nós, né? Nosso mérito, mas os outros a gente não consegue enxergar, e muitas vezes a gente não consegue enxergar nenhum mérito de Deus nessa relação hierárquica, né? Vertical nossa, a gente não consegue enxergar. Eu estava andando, né? Como é que eu estava morto com pecado, condenado, e Deus me resgatou. Levantou, Zé? Não, esses marcos Zé quer falar uma coisa ali, mas você fica não assim, toda hora eu olho, está mexendo ali, está com cara que fala. Mas é isso, né? Então a gente precisa entender isso, né? Esse sentimento de gratidão para com Deus. E assim, não tem nada, né? Deus, será que Deus sim precisa? Deus quer o meu dinheiro? Será que Deus quer? Sei lá. O que Deus quer de mim, né? Deus precisa de quê de mim? Não precisa de nada. Deus não precisa de nada de mim, né? Mas assim, Ele se agrada de um coração contrito, de um coração grato àquilo que Ele oferece, né? E a maioria das pessoas não consegue ver isso, né? Teve um dia que eu fui na igreja, e até a foto que tem no meu perfil lá no celular, lá no WhatsApp. Fui na igreja, e assim, eu cheguei na igreja assim, falei assim, né? Sabe aquela sensação de privilégio? Foi a sensação que eu senti. Porque nenhum dos meus amigos que cresceram junto comigo, era uma igreja no país, né? Nenhum teria a oportunidade de estar ali. Eu pensei assim, por que Deus me deu essa oportunidade? Né? Esse menino lá de João Platônio, lá de Fabriciano, todo, né? Nasceu numa favela, está aqui hoje nesse lugar bonito, em outro país, louvando a Deus. Assim, privilégio que eu não consigo entender, mas assim, que gera no meu coração alegria todos os dias. Todos os dias. Sim, amém. Não é orgulho, mas é alegria. Servir a Deus. E assim, a gente precisa saber disso, né? Saber que assim, não é por privilégio, não é por mérito, é por Deus, simplesmente por Deus. Então assim, é isso que Deus requer de nós, a gratidão por essas coisas, né? Um dia eu vi um menino falando assim, da gratidão dele poder tomar uma Coca-Cola. Aí ele fala assim, mas que bobagem. Mas foi um menino que nasceu com deficiência física, não podia comer, não podia fazer nada assim, a vida dele foi um milagre. Então quando ele toma uma Coca-Cola, ele fala assim, é um milagre de Deus eu poder tomar essa Coca-Cola. Tem gente para nós, é só mais um. Só não vou no Damasco um pacote de Coca-Cola, ele toma aquele negócio, tudo se eu quiser, né? Mas para ele consegue ver o valor naquilo ali, né? A gratidão. E é isso que nos falta muitas vezes, né? E é isso que o calvinismo traz para nós. É isso que o calvinismo traz para nós. Que as antigas doutrinas da graça trazem para as nossas vidas. Esse reconhecimento da misericórdia de Deus, da misericórdia plena de Deus nas nossas vidas. E para a gente terminar, eu vou terminar com as palavras do reverendo Paulo Andradas. Ele fala assim, é uma pena que essas doutrinas tenham sido abandonadas e colocadas muitas vezes no celeiro, como um funcionário aposentado, do qual já não se espera nenhum serviço útil, como observou Spurgeon, né? É lamentável, pois, que essas doutrinas verdadeiras elas são poderosos instrumentos para a conversão de pecadores, para a edificação dos santos. Nós precisamos considerá-las melhor, precisamos estudá-las mais profundamente, crer firmemente nelas, pregá-las com
nosso Deus. É isso que é o calvinismo. É isso. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos viver, né? Porque é a nossa realidade bíblica para as nossas vidas. Que Deus possa continuar a nos abençoar e nos dar continuar nos dar esse privilégio, né, de poder servir todos os dias das nossas vidas, de acordo com o que Ele tem para nós, como filhos, como servos, como filhos dele, escolhidos pela graça incondicional nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de aprender do Senhor, aprender para as nossas vidas, Senhor Deus, que essas doutrinas da graça são realidades de importância para nós. Sabemos que somos pecadores, depravados, mas que o Senhor nos escolheu, uma escolha incondicional, e a sua graça é irresistível, Senhor Deus, e que a nossa perseverança não depende de nós permanecermos na tua palavra, mas depende do teu exclusivo ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Queremos ser uma igreja como o Senhor quer. Molda-nos, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, que nós possamos cada vez mais nos diminuir, que o Senhor possa crescer em nós, que nós possamos entender a tua vontade, caminhar de acordo com o teu querer, sermos verdadeiros santos de acordo com a tua palavra, irrepreensíveis, Senhor Deus, mas se precisarmos sermos repreendidos, disciplinados, que possamos entender a disciplina do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai, nós possamos crescer a cada dia mais, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, e que nós possamos viver isso, o verdadeiro Evangelho, Senhor Deus, de Cristo para as nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus.